Capítulo 138. Parecia que todo o seu corpo estava sendo esticado à força. Era um tipo de dor em que ele tinha certeza de algo batendo em sua cabeça e membros de todas as direções. Será que a dor torturante da execução do desmembramento dos tempos medievais foi tão ruim? Aquela em que a cabeça e os membros eram amarrados às extremidades dos cavalos e depois afastados? Também parecia que sua garganta havia apertado e, como resultado, ele não conseguia nem mesmo expressar seu sofrimento. Ele só conseguia fechar os olhos com força e suportar. Nesse meio tempo, uma mudança maravilhosa ocorreu com o corpo do Leviatã. Em termos humanos, esse foi um momento em que uma criança se transformou em adolescente. Sua cauda se estendia ainda mais graciosamente do que antes. O comprimento do corpo aumentou e tornou-se mais volumoso. E um chifre em sua testa brilhou com um belo brilho que facilmente cedeu às joias mais famosas já conhecidas pelos homens. Ainda havia alguns traços angelicais nas características faciais. Mas agora estavam muito mais esculpidos e perfeitos. Sem nenhuma falha evidente visível a olho nu. Era o tipo de semblante que lembrava uma forma de vida no oceano. Um reptiliano e um mamífero, como um tubarão. Um lagarto e um lobo, combinados. Na verdade, parecia um dragão de todos aqueles contos míticos lendários do passado. No entanto, o Leviatã em questão era incapaz de sentir essa mudança de terra acontecendo, ele só podia flutuar impotente na superfície do oceano. Completamente perdido dentro do mar de dor que destruiu todo o seu corpo. A visão de um monstro semelhante a um dragão de 7 metros de comprimento flutuando como um cadáver era realmente uma coisa maravilhosamente estranha. O suficiente para fazer com que qualquer caçador empreendedor que passasse por ali pensasse que deveria ter ganhado na loteria ou algo assim. Mas, felizmente, não havia outra alma a ser encontrada sob o céu azul marinho escuro. E assim, o Leviatã teve tempo suficiente para superar as dores de crescimento. O tempo passou e, eventualmente, as fracas luzes do amanhecer brilharam na superfície do oceano. Saidin finalmente abriu os olhos após 6 horas seguidas de inconsciência induzida pela dor. Bua! Pueu! Ele não morreu e sobreviveu à provação. Ele também não sentia mais dor. Ele exalou um longo suspiro de alívio. Pena que aquele suspiro se tornou um tsunami horrível que parecia derrubar os céus. E começou a correr em direção à costa do Mar do Leste. Para uma onda criada por um simples suspiro. Ter mais de 20 metros de altura parecia terrivelmente desequilibrada. O rosto de Saidin, o Leviatã, amassou-se de maneira feia enquanto ele se perguntava como deveria impedir que essa calamidade atingisse a costa. Foi então. Ele só pensava nisso. Mas a vigorosa onda de tsunami começou a brotar muitas pequenas bolhas de água. Antes de se dissolver em uma pequena poça fofa e logo desapareceu completamente da vista. Mas, afinal, eu não fiz nada? Kinsaid inclinou a cabeça para um lado e para outro. Mas as janelas de alerta esclareceram sua confusão. O nível de proficiência para a habilidade Deus do Mar aumentou. Deus do Mar. Nível de proficiência: 35%. O anfitrião pode controlar o oceano apenas com sua vontade. Mana será consumido. É claro. Mas haveria um limite para o suprimento de mana para um Leviatã quando ele está no oceano? Saidin ficou na água e brincou por mais um tempo. Sempre que movia seu corpo, ele podia despertar ondas de tsunami, ventos de tempestade destrutivos e outras calamidades naturais ligadas ao oceano. Depois de brincar sem controle por um pouco assim, Saidin silenciosamente se transformou de volta na forma humana e voltou para a terra firme.
Ao mesmo tempo, seu celular tocou um pequeno alarme. Transmissão de emergência. Um terremoto tsunami detectado no Mar do Leste. Horário 4 horas e 53 minutos. Depois, Saidin dedicou a maior parte de seu tempo em se familiarizar com os poderes recém-desenvolvidos do Leviatã. Enquanto isso, os membros da equipe de ataque continuavam a crescer a cada dia, treinando e aprimorando suas habilidades. Foi assim que os dias continuaram a fluir rapidamente, 1 dia. 2 dias. 3. 4. Despachando o Kraken de novo? Sim. Senhor. Desta vez. É na Inglaterra. 15 dias antes do fatídico dia da operação. Quando todos estavam tensos. Johan Sung foi pessoalmente ver Saidin em seu escritório. Foi porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico tinha feito o pedido urgente para enviar o Kraken. Ok. Então o que está acontecendo lá agora? Aparentemente, um monstro de cobra de nível chefe chamado Mansasa construiu um ninho dentro da Cordilheira dos Pininos. Senhor, como a localização geográfica não é ideal para a batalha, os britânicos estão em apuros, pois também não podem deixá-la em paz. Mas parece que pensaram no incidente italiano há algum tempo. 1. Se este fosse qualquer outro período de tempo, ele concordaria em enviar o Kraken. Mas ele tinha que pensar seriamente agora. Afinal, o Kraken desempenharia um grande papel ao lutar contra a mulher Batory em breve. Quanto eles estão dispostos a desembolsar? Assim como então, eles estão colocando o importante saque da invasão. Saque importante provavelmente significava a pedra de mana do monstro, bem como partes de sua carcaça, no caso de uma cobra. Suas presas. 1. Qual é a sua opinião sobre isso? Sr. Hansung? Não tenho nada de particular a acrescentar. Senhor. Afinal, a remuneração proposta por eles não é para o benefício da empresa como um todo, mas se alinha mais aos hobbies do mestre da guilda. Saidin estreitou os olhos e olhou para ele. De algum tempo para cá, a empresa assumiu o protagonismo aos olhos desse cara. Rapidamente decifrando o significado por trás do brilho infeliz de Saidin, Johan Sung apressadamente acrescentou mais. Keuen. No entanto, se dependesse de mim, eu concordaria em fazê-lo. Senhor, um Kraken não vai se desgastar de qualquer maneira com um uso repetido. Então não faz muito sentido deixar escapar uma oportunidade de lucrar. Além disso, parece que eles estão bastante desesperados agora. Vendo como o ministro das Relações Exteriores britânico veio falar comigo aqui no Grêmio. Senhor, isso aconteceu? Mas quanto tempo vai demorar? Segundo os britânicos, era bom enviar o Kraken. Mas como a criatura desempenharia um papel na caça a Batory? No mínimo, ele teve que recuperá-lo antes do dia 25. Como é apenas um dia de viagem daqui para a Grã-Bretanha? Eles estão sugerindo 4 dias. 1. Tudo bem. Legal. Concorde com um conjunto de datas e me avise. Terminando suas palavras até aqui, Saidin estava prestes a entregar os documentos contendo sua permissão a Johan Sung. Ah. Na verdade, a questão é que, senhor, eles estão esperando do lado de fora do escritório agora. Hã? Por favor.
Entrem! Todos! Assim que o grito de Jo Han-sung terminou, estrangeiros vestindo ternos formais de corte limpo entraram no escritório de Saidin. E foram 15. O espaçoso escritório ficou meio cheio em pouco tempo. Obrigado por tirar um tempo de sua agenda lotada para se encontrar conosco. Um homem que poderia ser o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido gritou em coreano quebrado e inclinou a cintura para frente 90 graus. Seus colegas ecoaram seu movimento e fizeram o mesmo. Saidin vacilou de seu assento. Rapidamente se levantou e pediu que eles se sentassem primeiro. Ah! Sim. Bem. Por favor. Sente-se. Mas não sei qual é o significado dessa visita repentina. Em primeiro lugar, desculpe meu comportamento rude e me permita chegar ao tópico principal. Essas são todas as informações compiladas para o monstro-chefe. Mansasa. Das malas que carregavam. Documentos após documentos foram retirados em ordem sequencial. Como eram 15 pessoas produzindo documentos, a mesa de conferências aparentemente ampla logo se tornou um túmulo de papéis em pouco tempo. A expressão de Saidin naturalmente também se amassou. Os detalhes da nossa proposta de compensação podem ser encontrados neste documento. Aqui. Além disso, nosso governo garante um pagamento único de 10 milhões de libra esterlina para o próprio despacho. Esta taxa é sua. Mesmo que o monstro Mansasa não seja derrotado. O ministro das Relações Exteriores rapidamente disparou suas palavras. Saidin procurou por Jo Han-sung. Mas ele já havia evacuado do escritório. E isso deixou Saidin para sentar lá e ouvir o briefing relacionado ao monstro-chefe pelos próximos 30 minutos ou mais. E isso é tudo que temos. Mestre da guilda Kim Saidin. Por favor, nos dê sua ajuda. Por favor, nos ajudem. Por favor, nos ajudem. No final do briefing, todos os oficiais do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido baixaram a cabeça com expressões faciais sinceras. Ver 15 homens de alto escalão de um país estrangeiro fazendo isso com certeza fez Saidin se sentir bastante estranho naquele momento. Envergonhado. Mas contente. Sobrecarregado, mas se sentindo orgulhoso. Era assim que ele se sentia. No entanto, eu pensei que havia muitas pessoas excelentes no Reino Unido? Então, por quê? No momento, dentro das fronteiras do Reino Unido, temos dois monstros de nível boss para lidar, o Mansasa e o Previn. Nossas forças estão atualmente concentradas no combate ao Previn que tem estado ativo perto da cidade de Oxford. No entanto, se o Mansasa decidir apontar para a lacuna em nossas forças e deixar seu ninho durante esse tempo, e seguir para o sul, então, os raios de esperança que brilhavam dos olhos azuis do ministro dos Negócios Estrangeiros eram bastante pesados de se ver. Saidin massageou sua testa pelos 10 minutos seguintes, parecendo estar em um processo de pensamento sério. Antes de abrir lentamente a boca, o Esquadrão Especial de Incidentes Relacionados ao Monstro-Chefe, com sede em Londres. Uma enorme tela na frente projetava a imagem do monstro-chefe, enquanto na longa mesa em forma de um leque desdobrado, inúmeros documentos estavam empilhados em cima. Da mesma forma, muitos membros da equipe estavam silenciosamente prendendo a respiração, esperando a resposta de seu ministro das Relações Exteriores que havia voado para a Coreia. A negociação foi concluída. Uma pequena comoção irrompeu assim que a voz do secretário saiu dos alto-falantes. Quais são os resultados? O primeiro-ministro do Reino Unido
Hayden? Perguntou cautelosamente. Ele ainda estava inquieto com tudo isso. Deveria ter ido para lá em vez do ministro dos Negócios Estrangeiros? O acordo ruiu porque ele escolheu o orgulho nacional em detrimento de seu sucesso? Ah! Um longo e prolongado suspiro veio do outro lado da linha. Como soava como o som da derrota. Os ouvintes também soltavam longos suspiros. Contudo, o ministro das Relações Exteriores estava simplesmente fazendo uma brincadeira. Ele gritou com uma voz muito animada. Conseguimos! Sir Kincaid concordou em despachar o Kraken neste minuto. O silêncio invadiu a sala por um breve momento. Os ouvintes ainda não tiveram a chance de entender completamente as palavras do secretário. Mesmo? O primeiro a reagir foi o primeiro-ministro Hayden. Ajeitou os óculos e perguntou de novo. Sim. Claro. Imediatamente. Gritos de aplausos explodiram e documentos voaram no ar. Era uma cena diretamente de um filme de Hollywood. No entanto, o primeiro-ministro entendeu muito bem que não se tratava de uma cena clichê de um filme de desastre. Que isso realmente estava acontecendo. O Kraken de Kincaid mostrou mais uma incrível demonstração de poder. Desta vez, foi no Reino Unido. O Kraken era ainda mais poderoso em comparação com quando lutava contra o demônio Asmodeus. Este relatório é compilado pela repórter Kim Young-ho. Saidin pode ter ignorado esse fato. Mas as estatísticas do Kraken também melhoraram quando a forma Leviatã foi ativada. Foi por isso que o Kraken foi capaz de lutar contra Mansasa quase 1 contra 1 e vencer, se o ataque final do cavaleiro afiliado à Ordem dos Cavaleiros com sede em Londres, Romelo, fosse excluído. Então não seria errado dizer que a luta foi puramente 1 a 1. Esse cara também está sendo incluído no nosso plano. Certo? E Rin perguntou enquanto apreciava o poder absoluto do Kraken mostrado na tela da TV. Mas falando sério, por que uma lula está disparando eletricidade? Que mistério! Isso porque Saidin tatuou as garras de corrente do raio nas almofadas de sucção do Kraken. Sim. O Kraken também está participando. Não. Sarrain. É Sarrain participando. Azeline interceptou e corrigiu Saidin. Sim. Sarrain está participando da batalha. Seu nome é Sarrain? E o Backsong inclinou a cabeça e perguntou de volta. Foi nesse momento que mais algumas palavras saíram da TV. O nome deste confiável Kraken agora é conhecido por ser Sarrain. E também o animal de estimação pessoal do mestre da Guilda dos Monstros, Kincaid. Respirando aliviado com o envio do Kraken. O governo do Reino Unido enviou palavras de gratidão a Kincaid. E também ao governo coreano que facilitou as negociações. Você viu? O nome é Sarrain. Por enquanto. Vamos desligar a TV. Saidin desligou a TV. Como esta foi a última chance de assistir. Todos aqui reunidos mostraram algum arrependimento. Mas não puderam ser ajudados. A data de hoje foi 22 de dezembro. Faltando apenas 3 dias para o dia da operação. E tão pouco tempo restante. Eles tinham que estar prontos para reagir a qualquer momento. Todo mundo terminou com seus preparativos? Essas palavras pertenciam a Lilia. Vindas do cristal da comunicação. Terminamos. Nesse caso. Todos. Exceto o Sr. Kincaid. Por favor. Entrem na câmara de barreira de isolamento. Preparamos um mecanismo especial que vai transportá-lo para onde estamos.
E o Sr. Saidin? Azeline perguntou em suspeita. Mr. Saidin atuará como um chamariz para Batory. Isso não é muito perigoso? Não. Não será. Certamente. Ele correrá muito menos perigo do que nós. Afinal, o objetivo final de Batory é capturar o dragão azul vivo. Oh! Você tem razão. Azeline bateu palmas levemente e se levantou. Depois dela, Zhou Jiuque e Rin. Qin San-ho e Regen também se levantaram de seus assentos. Sr. Tira e o Baek Song? Você não vem? Isso foi. Com a notável exceção de Yu Baek Song. Enquanto torcia seu corpo de um jeito e de outro. Ela não mostrava sinais de sair do lado de Saidin. O que você está fazendo? Apresse-se. Azeline chamou-a com uma voz um tanto desconfortável. O surpreendente é que Azeline e o Baek Song tinham a mesma idade. Vai ficar tudo bem. A gente vai se ver de novo para não ter que ser assim. Sabe? Pensando que talvez ela não quisesse se separar dele. Saidin tentou falar com o Baek Song enquanto acariciava sua cabeça. Quase imediatamente. Chamas se acenderam nos olhos de Azeline. Mas sem saber desse desenvolvimento. E o Baek Song balançou levemente a cabeça e timidamente falou. Não. Não é isso. É? Por favor. Diga o que você precisa. Você disse. Que? Você vai. Me dá. Essa coisa. No entanto. E o Baek Song não conseguiu terminar o que queria dizer e simplesmente se sobrecarregou. O que ela estava tentando dizer a ele? Olhando para seu rosto rubro-vermelho carmesim. Saidin sorriu de profunda felicidade. Com Li Se Sa. Eu te perguntei o que você está fazendo? A voz de Azeline estava cheia de espinhos agora. E o Baek Song foi pressionada por isso e finalmente cuspiu o que queria dizer. Seu cheiro. Você disse que vai me deixar sentir o cheiro mesmo quando não estiver por perto. Você disse que ia dar um lenço. Ah! Saidin só então entendeu. Com certeza. Ele disse algo semelhante a isso há algumas semanas. Bem. Ele preparou um lenço. Mas ainda não tinha dado a ela. Já que ele não queria ser uma reflexão tardia daquele ponto em diante. Claro. Eu tenho. Relutantemente. Saidin tirou um lenço de seu bolso traseiro. Criado com a ajuda da habilidade de tatuagem mágica. Era um pedaço de pano onde o cheiro do lobo estava profundamente embutido. Obrigado. E o Baek Song rapidamente arrancou isso de suas mãos e deixou o lado de Saidin com pressa. E correu em direção a Azeline em um pequeno passo fofo saltitante. Isso meio que pareceu um pouco abatido. Parecia que este corpo de Qin Saidin era simplesmente uma existência acessória de Yu Baek Song. Só o odor corporal dele importava. O que é isso? O cheiro de Saidin está nele. Dá isso aqui. Saidin ouviu a conversa e sorriu levemente. Não quero. Por que não? Os amigos devem compartilhar. Sabe? Então. Deixe-me segurá-lo pelo menos uma vez. Sai fora. O que? O que você acabou de dizer? Pouco tempo depois. A porta da câmara de isolamento fechou. Só restava o silêncio. Sentado sozinho em um sofá que possuía o fraco aroma das pessoas. Saidin foi tomado por uma certa sensação de solidão.
mas ainda assim conseguiu se levantar de seu lugar. Observação: Mansaz é um conjunto de ranja que o autor parecia ter inventado por si mesmo. Palavras individuais se traduzem como mang, sendo ruinoso, destruído; sa, sendo hediondo, mau; sa, sendo cobra.